Hi, this is Alex from Minute Earth in a special collaboration with Bill and Melinda Gates. Around the world, almost 7 million people move to or are born in cities every month, which can be super efficient because when people live close to each other, it's easier to move people, power, water, and basically everything else around. But it's also a problem. In order to build all the buildings and infrastructure these new city dwellers will need, the equivalent of a new New York City every single month for the next 40 years, we're going to need a lot of concrete. And for the health of the planet, concrete is a 1-2 punch. Well, technically cement is the heavy hitter. It's the thing that, cements the basic ingredients of concrete, sand, rocks, and water, together into a single useful material. And it's a mean source of planet-warming carbon dioxide. Cement's 1-2 punch comes from how it's made. First, we have to heat limestone, which typically requires us to use lots of fossil fuels, which emit CO2. Second, once we do that, the limestone chemically breaks down into lime, which goes into the cement along with some other stuff, and carbon dioxide, which goes into the air. In most industrial processes, the energy used to run machines and heat stuff up is the overwhelming source of carbon dioxide. But with cement, when the limestone itself breaks down, it releases even more CO2 than all the other parts put together. All told, for every ton of cement we make, almost a ton of CO2 gets released. Today, cement's double whammy leaves it responsible for 8% of humanity's carbon dioxide emissions. That's more than airplanes, ships, and long-distance trucking put together. And as we keep on building a new New York City each month, the emissions from cement are only going to go up. So, what to do about cement? We could build some of these new buildings out of other materials, and we also could use less cement per building. For the cement we do use, we could try to manufacture and heat it using renewable sources. And these things would certainly help. But the real game changer would be to stop using limestone itself in cement. Then it wouldn't release CO2 when it breaks down. And there actually are alternatives out there already, some of which can reduce the amount of limestone needed, and others that can replace limestone completely. So far, most of these alternatives are either too expensive to make, or too early in development, or are being adopted tentatively because concrete is such an important structural material. But some alternative cements are already being used successfully in major buildings and bridges around the world. And when we use cement with less limestone, or with no limestone at all, as the foundation for all of our new cities, we'll reap some seriously concrete benefits. This video was produced in collaboration with Bill and Melinda Gates, who every year write a letter describing their philanthropic efforts. In this year's letter, they discuss 9 surprising things they learned in 2018, and how those surprises have prodded them into action. In addition to being surprised by the rapid death of old school textbooks and the fact that toilets haven't changed in a century, they were also troubled by the environmental impacts of global urbanization. And we were happy to help them explain one of the impacts in a concrete way. To read the letter yourself, click the link in the description or visit gatesletter.com. Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre durabilidade. A durabilidade no concreto é igual um problema de durabilidade em qualquer outro elemento, porque todas as estruturas se degradam. Se a gente acha que algo é eterno, é porque a gente não sabe como que essas estruturas se degradam. A gente não sabe, por exemplo, como será a nossa cidade daqui a 300 anos ou daqui a 500 anos. A gente pode até pensar aí que as construções romanas eram eternas ou duráveis, mas a gente tem que lembrar o seguinte: existia uma cidade no entorno dessas construções e hoje em dia o que a gente encontra são algumas edificações específicas, como por exemplo o Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano. É um anfiteatro oval construído no centro de Roma, capital da Itália. Foi construído com tijolos revestidos de argamassa e areia. E é o maior anfiteatro já construído. A construção começou em 72 depois de Cristo e finalizou aí no ano de 80. Mas vamos lembrar que existia uma cidade naquele entorno. E hoje a gente encontra aí alguns pontos específicos que ainda estão parcialmente em pé. Assim como os castelos antigos que a gente vê ainda hoje. Vamos lembrar que existia ali muitas outras construções no entorno desse castelo. Era uma cidade que vivia ali.
E hoje em dia a gente encontra aí alguns castelos geralmente isolados, que foram construídos há mais de 1000 anos atrás. Então, todas as estruturas se degradam. Algumas, dependendo do material, se degradam mais rapidamente e outras mais lentamente. E a engenharia busca controlar essa evolução. Vamos entender aqui então qual que é o nosso papel nesse processo. Esse é o nosso mapa. E hoje a gente chega aqui nessa nova fase sobre durabilidade. Antes de começar, eu gostaria de deixar uma questão para vocês, uma dúvida. Quanto tempo vocês acham que deve durar uma estrutura? Então, tem uma enquete aqui que diz o seguinte: tudo tem vida útil, né? O papel de quem constrói é adotar medidas para que a estrutura dure esse período de vida útil, com as mesmas condições de quando foi construída. Eu disse, mesmas condições. Então, na opinião de vocês, qual que é a vida útil das construções no Brasil, segundo as normas brasileiras? Vocês acham que a estrutura ela deve durar mais de 30 anos, mais de 50 anos, mais de 60 anos, ou a gente constrói aí para que dure mais de 90 anos? A casa onde você mora, a escola onde você estudou, o hospital perto da sua casa ou qualquer outra construção. Quanto tempo você acha que elas devem durar? E a gente fala sobre vida útil dos materiais. Então, qual que é o tempo de vida útil das edificações? E depois desse tempo, o que que acontece? O prédio não serve mais? Ele pode cair a qualquer momento? Ou seja, qual que é a data de validade das estruturas? Bom, enquanto vocês pensam nessa resposta, a gente vai seguir aí com alguns conceitos. O tema sobre durabilidade não foi sempre abordado aí no Brasil da forma como que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia, mais precisamente desde 2013, que quando a gente teve aí uma alteração importante na norma, tem se observado aí uma preocupação no meio técnico em relação ao desempenho insatisfatório das construções. Eu coloquei aqui no slide para vocês um trabalho que tem como título Qualidade e Durabilidade das Estruturas de Concreto Armado, aspectos relativos ao projeto. Segundo algumas estatísticas publicadas, inclusive nesse artigo, grande parte dos defeitos que são encontrados nas construções decorrem de erros de projeto. Então, a gente tem aí como deficiências de projeto mais materiais inadequados é igual a uma má qualidade da estrutura em serviço. De fato, muitos diagnósticos sobre as causas da ineficiência das construções, eu falo ineficiência pensando em funcionalidade e durabilidade, apontam para deficiências de projetos e materiais inadequados. E quando eu falo de deficiências de projeto, a gente pode pensar nos seguintes conceitos: o custo da obra é um fator importante, porque as empresas que contratam projetos, algumas vezes, partem do enfoque custo e deixa a qualidade em segundo plano. Outro ponto importante é o prazo. Então, o cumprimento do prazo, ele afeta a eficiência das estruturas, porque impossibilita os projetistas de buscarem melhor solução, de trabalhar adequadamente, de respeitar aí a funcionalidade dos materiais que estão sendo utilizados. E outro fator importante, o desconhecimento. Então, a gente vê que esse é um problema grave, o desconhecimento por parte do profissional. E aqui já fica assim muito evidente no mercado os profissionais que são medianos e os bons profissionais.
Então a gente sabe que vale a pena investir num projeto, ou melhor, num bom projeto, né? Então a gente sabe que deve se investir em projeto, mas eu pergunto para vocês, vocês vão fazer esse projeto? O que que você acha que precisa ser feito, então? Se a gente tem que investir em projeto, o que que você faz? Ou o que que você vai fazer para que esse projeto aí seja eficiente? Bom, para atender qualidade do projeto, ele precisa atender uma série de necessidades. Então, a norma ela indica quais são essas necessidades. A norma de desempenho foi publicada inicialmente em 2013, a NBR 15575, ela recomenda que se atenda condições de higiene, condições de conforto, condições de funcionalidade e condições de durabilidade, economia e segurança. Parece pouca coisa, né? Mas pelas fotos aí até a gente fica um pouco meio assustado, porque realmente são poucos itens, mas extremamente importantes. São pontos muito importantes. Então, com certeza, só de ouvir essa aula você não vai conseguir absorver tudo, porque realmente aqui é um ponto de partida para que você comece a estudar e saber sobre o assunto. Então vamos começar pelo seguinte: o projeto estrutural, ele deve garantir que a estrutura vai funcionar de forma adequada. Existe manutenção? Sim. A manutenção, ela vai sempre existir, mas não pode ser gastos assim inesperados, né? A manutenção ela vai ocorrer para prolongar a vida útil da estrutura. Bom, então eu sei que a minha obra precisa ter qualidade. Eu entendi isso, mas que é uma obra que ela tem que atender às necessidades do usuário, conforto, segurança, mas como garantir a qualidade de uma obra? Bom, então eu já entendi o que é qualidade. É uma obra que atenda às necessidades do usuário. E não apenas isso, mas essa obra ela tem que atender às condições aí adequadas de higiene, de conforto, seja térmico ou acústico. Tem que ser uma obra que seja funcional, com economia, com segurança, tudo isso que a gente viu até aqui. E o que que você deve fazer então para conseguir essa qualidade prevista em norma? Bom, vamos olhar a NBR 6118 inicialmente, que é uma norma que a gente tem visto bastante. Ela diz de forma simples de três grandes grupos que você precisa garantir: capacidade resistente ou segurança, bom desempenho em serviço e durabilidade. Esses itens eles estão conectados porque a capacidade resistente e o bom desempenho garantem aí a durabilidade da obra. A sua obra ela vai durar mais se ela for resistente de forma adequada e ela estiver aí com um bom funcionamento durante o uso. Quando a gente fala de capacidade resistente, a gente fala de segurança. Estamos falando aí da capacidade de resistir às ações e outras influências que podem acontecer. Então, a segurança de uma estrutura é a probabilidade de que a sua resistência seja maior do que os esforços a qual ela foi submetida. E como a gente mede essa resistência? A resistência é medida pela capacidade de suportar ações e outras influências possíveis de ocorrer durante a construção e durante o uso. Então, a sua obra, ela deve garantir essa segurança. A resistência dela tem que ser maior do que os esforços solicitantes. A tensão resistente, os esforços resistentes, a resistência dos materiais, ela deve ser maior do que o esforço ao qual ela foi submetida, seja durante a construção ou seja durante o uso.
Na foto da esquerda, eu tenho aí um acidente de um prédio, uma explosão. As paredes quebraram, mas a estrutura ela se manteve resistente. A gente vê aqui as vigas, os pilares e as escadas. A gente vê que elas ainda estão firmes aí, né? Agora, a parede de vedação, essa sim a gente vê que ela já foi eliminada, que as paredes quebraram, né? Mas a estrutura se manteve resistente, o prédio ele não foi à ruína. Na foto da direita, vamos relembrar aí a ciclovia no Rio de Janeiro e ver algumas curiosidades sobre a obra. O desabamento da ciclovia foi em 21 de abril, no feriado, no ano de 2016. E se vocês lembram bem, foi por causa de uma onda muito forte que levou parte da estrutura caída aqui por causa de uma onda muito forte aqui no local, provocando aí a morte de 2 pessoas. Bom, agora que vocês já estão familiarizados com alguns números, vamos ver um pouco mais a fundo aí essa questão da ciclovia Timaya, lá do Rio de Janeiro. Tem uma fala interessante do coordenador da Câmara de Engenharia Civil no Rio que diz o seguinte, que toda obra costeira como essa é necessário que se faça alguns estudos preliminarmente para verificar a agressividade que o mar pode provocar na estrutura. Se vocês lembram bem desse fato, a onda que ocorreu na época e no dia do acidente é uma onda que já tinham conhecimento da intensidade dessa ressaca. Bom, vamos ver então aí alguns textos que eu retirei do site da ANTP, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos, e de um site de notícias. O trecho que desabou era capaz de suportar um impacto de apenas 0,55 toneladas por metro quadrado, ou seja, 0,55 toneladas de força por metro quadrado. A pressão que a onda causou, em laranja está escrito aí, foi de 3 toneladas por metro quadrado. O Instituto INPH, Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, estimou que a nova pista, a nova ciclovia, ela deve aguentar uma pressão de pelo menos 6,6 toneladas por metro quadrado. Aqui do lado esquerdo tem uma figura representando a reconstituição prevista para essa ciclovia. Então, foi previsto aqui ancoragem nos 3 pilares que foram reconstruídos, a nova pista da ciclovia, um reforço nos pilares aí próximos da onde a estrutura caiu e uma concretagem no local, diferente da obra anterior, que ela era pré-moldada, então ela vinha até esse local e era aí apoiada sobre os pilares já existentes. Então era uma estrutura pré-moldada que vinha e agora vai ter uma concretagem aqui no local para realmente fixar e solidarizar essa estrutura com os pilares. Bom, mas a minha dúvida para vocês é o seguinte: da onde vocês acham que surgiu esse número 6,6 toneladas por metro quadrado? Da onde que surgiu essa recomendação? A gente pode pensar aí o seguinte: uma onda muito forte, que foi a maior nos últimos 100 anos, provocou a pressão de 4,4 tonelada-força por metro quadrado. É o que a gente tem aqui. É uma tensão atuante, né? Tensão é força sobre área, então 4,4 toneladas força por metro quadrado. Isso é uma onda que foi a maior aí dos últimos 100 anos. Lembra que eu comentei que a gente não usa nenhum valor característico quando a gente fala de ações atuantes? A gente vai sempre majorar esses valores. Então, se eu multiplico, por exemplo, 4,4 por um coeficiente que pode ser 1,5, quanto que eu chego aí no valor? Eu chego 4,4 vezes 1,5, eu chego no valor aqui de 6,6 toneladas força por metro quadrado. Então, o instituto ele recomenda que
essa estrutura seja dimensionada, seja calculada, seja construída para suportar um impacto de 6,6 toneladas força por metro quadrado. Então, assim, a ideia é que realmente agora, ou melhor, daqui para frente, os números comecem a fazer um pouco mais de sentido para vocês, ou pelo menos que se tenha aí uma curiosidade despertada. Bom, então, para construir com qualidade, eu preciso garantir que a obra não vai cair, mas e se ela cair? Bom, os requisitos de segurança, eles reconhecem uma probabilidade de ruína estrutural. Então vejam aqui que os requisitos implicam em baixa e aceitável probabilidade de ruína. Mas a gente precisa garantir que tudo que possa levar à ruína foi realmente verificado, como uma combinação inesperada dos esforços, alguns eventos excepcionais, alguns erros grosseiros, algumas variáveis como as ações, as resistências, a própria dimensão da estrutura no local. Existe aí uma possibilidade de variação das dimensões das estruturas, do papel do projeto para a estrutura de fato aí construída. Então, tudo isso deve ser levado em conta, a falta de manutenção da estrutura, né? No caso da ciclovia, em 2020, a justiça condenou 15 pessoas que foram aí como responsáveis pelo acidente, porque configurou erro por parte aí dos engenheiros, da construtora, dos responsáveis que analisavam o projeto, né, dentro da instituição, da prefeitura. Então, viu-se que realmente aí, algumas verificações não foram feitas, deveriam ter sido feitas, mas não foram feitas. Então, além de segurança, eu tenho que garantir aí mais um fator que a gente viu ali no grande grupo que a NBR apresenta, que é o bom desempenho em serviço. Quando a obra estiver em funcionamento, eu vou ter um bom desempenho da estrutura. Então a gente não calcula a obra só para ela resistir aos esforços e se manter de pé. Eu tenho que garantir que em funcionamento ela vai estar resistindo e garantindo qualidade, ou seja, conforto. Uma obra precisa garantir isso. A norma de desempenho ela vem para trazer e para ressaltar essa exigência. Então não basta eu construir um prédio, eu tenho que garantir o conforto acústico desse prédio. O usuário ele tem que ter um conforto, ele não pode ouvir tudo que acontece no apartamento do vizinho. Então, a gente vê que o funcionamento em serviço, e esse termo a gente vai usar bastante, por isso que eu estou ressaltando aqui, em serviço, em funcionamento. A gente verifica as estruturas para também quando elas estiverem atuando em funcionamento. E o que seria exatamente garantir aí as estruturas em bom funcionamento? Quando você cruza ou quando você para em cima de uma ponte, por exemplo, de repente um congestionamento e o carro parou bem em cima da ponte. E você sente que a ponte ela está balançando. Será que isso está certo? Será que isso está errado? Ou quando você vai no estádio de futebol e você sente ali na hora do gol que todo mundo levanta e começa a pular, e você sente aí que a estrutura está balançando. Será que está adequado isso? Bom, esses esforços eles devem ser verificados em serviço. Então, eu tenho que verificar a estrutura quando realmente o estádio estiver cheio, né, num jogo que vai estar completamente lotado, ou seja, a final de um campeonato, e aquele gol no último minuto do segundo tempo. Eu tenho que garantir que naquele momento, ou seja, com aqueles esforços ali atuando, que são geralmente maiores do que os esforços recorrentes durante toda a vida útil desse estádio, que esses esforços estejam verificados para uma condição em serviço. Então, não basta eu apenas dimensionar a estrutura para resistir àquele carregamento, como se fosse um carregamento estático. Eu tenho que garantir que aquelas pessoas vão pular. E quando elas pularem, o desconforto ele não pode ser muito excessivo.
Então, eu tenho que garantir o bom desempenho em serviço. É isso que eu queria explicar. E eu coloquei aqui nesse slide um exemplo muito interessante, que é uma passarela, na verdade é uma ponte passarela, que é a Ponte do Milênio, em Londres, na Inglaterra. Ela foi inaugurada em 9 de maio de 2000, mas por problemas aí de instabilidades e vibração excessiva, ela foi interditada 2 dias depois aí da inauguração e ela foi reaberta depois de 2 anos, depois que resolveram aí todas essas questões estruturais. Vamos ver um vídeo aqui do dia da inauguração. Interessante que a inauguração, ela é um evento e isso é uma característica também cultural do local. Então, na inauguração, a gente vê aí que várias pessoas foram até o local para realmente conhecer essa passarela, né? Então, é uma situação também excepcional. Não é como nessa foto aí que tem poucas pessoas. Bom, então não é só ficar em pé uma obra, não. Além disso, eu tenho que garantir esse bom funcionamento. E eu comentei aqui sobre vibrações, mas a gente também tem aí alguns requisitos que são necessários aí, como a deformação, que afetem o uso eficiente da estrutura ou a aparência. Não é legal a gente construir uma obra que uma viga ela tem uma deformação muito elevada, porque isso não causa assim, um conforto no usuário. Pelo contrário, provoca até um certo medo. Então, eu não posso ter, por exemplo, vibrações excessivas, eu não posso ter danos localizados, como, por exemplo, a fissuração. Por quê? Porque esses fatores eles diminuem a durabilidade da obra. Uma estrutura dessa, como a gente viu aí da passarela, vibrando desse jeito, vai ter problemas aí muito mais rapidamente do que uma passarela aí que funcione de forma adequada. Outra exigência, então, da NBR, desse grupo dos itens importantes aí para garantir a qualidade, é a durabilidade. Aí a gente entra num ponto fundamental, porque a gente fala aqui sobre a conservação da estrutura. É uma conservação sem a necessidade de reparos ou de manutenção que seja dispendiosa, que seja de alto custo. As questões de durabilidade deixam de ser cumpridas quando não são observados critérios que visam garantir a vida útil das estruturas. A gente sabe que as estruturas se degradam, todas as estruturas. E as manutenções elas existem, são previstas e devem acontecer. Então toda a estrutura deve ser prevista aí uma manutenção. As questões de durabilidade deixam de ser cumpridas quando não se segue o que foi estabelecido em projeto. Vejam que o estabelecido em projeto visa garantir a vida útil. Se não seguir o projeto, não dá para garantir a vida útil. Mas e quem fez o projeto? Vocês. O que vocês precisam indicar nesse projeto? Eu também cito aqui um exemplo que não atendeu aí a durabilidade da obra. Então, eu coloquei aqui uma reportagem sobre uma rodovia de ligação, a MG 3085, ou 3085, que liga a BR-040 a 353. Com 3 anos de inauguração, já sofreu aí, ó, grande problema de falta de conservação,
porque além dos buracos que se espalham pelo asfalto, os 13 quilômetros de rodovia apresentaram afundamento de pista e erosões em suas margens. Então vejam que não é uma simples manutenção, um recapeamento, né? Vamos entender o seguinte, que é interessante nesse assunto. As rodovias podem ser federais, então, sob jurisdição do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ou elas podem ser estaduais, sob responsabilidade do DR, Departamento de Estradas e Rodagem. Em alguns casos, as rodovias elas podem ser concessionadas, concede provisoriamente por meio de uma licitação que as concessionárias aí invistam nas rodovias e elas devem garantir a manutenção, a conservação e deve também prever investimento nessas rodovias, de acordo com o edital da licitação. E nesse meio de campo existem aí algumas agências reguladoras, ou melhor, as fiscalizadoras, que vão realmente fiscalizar se a concessionária está atuando de forma adequada conforme previsto em edital. Então, está prestando contas ao DR de forma aí periódica e adequada. Como, por exemplo, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, é uma agência fiscalizadora, reguladora, ou no estado de São Paulo, a gente tem a Artesp, que é uma agência reguladora do estado de São Paulo, para as rodovias estaduais do estado de São Paulo. Se a rodovia não é concessionada, quem tem a competência para fiscalizar é o próprio DR ou DENIT. O pavimento, por exemplo, ele passa por uma manutenção constante todos os anos. Então, numa rodovia concessionada, por exemplo, a concessionária precisa garantir alguns parâmetros de conforto, de durabilidade, de qualidade do pavimento, conforme alguns parâmetros de norma. Então, a concessionária faz um trabalho aí para garantir, ou caso aí esteja fora do parâmetro, ela é obrigada aí a reconstituir esse pavimento. Então, a manutenção, ela existe, mas não dá para fazer assim, refazer grandes trechos ou praticamente todo o pavimento de toda a rodovia com buracos enormes e problemas de erosões e achar que isso está dentro do esperado numa situação de manutenção, né? O próprio nome diz que manutenção não é refazimento. Então, alguma coisa aí não está adequada. Ou foi erro do projeto, ou quem deveria ter feito as manutenções periódicas e menores não fez. Alguma coisa aí está errada. Deixo uma questão para vocês também nesse assunto, para quem tem interesse na área. Qual que vocês acham aí que deve ser a duração, a previsão de vida útil do pavimento? O pavimento também tem uma vida útil. E a gente vê assim tantos problemas de pavimento na cidade e nas rodovias. Qual data ou quantos anos vocês acham aí que é a vida útil de um pavimento bem feito? Ele é feito para durar quanto tempo? Então a gente volta nesse termo. Mesmo percorrendo a norma, a gente volta aí para essa questão inicial. O que que a gente precisa entender sobre durabilidade das estruturas? Como garantir a durabilidade de uma obra? Quanto tempo ela deve durar? O que é vida útil? E esse ponto é extremamente importante para a gente aqui na aula de hoje. Todas as estruturas se degradam. E por que que os elementos se degradam? Porque existem fatores nos quais as construções estão expostas aí durante a fase de uso. E isso provoca a degradação da estrutura. O meio ambiente tem fatores de degradação que reagem aí com um componente estrutural, fazendo com que as propriedades dessa estrutura sejam alteradas. Então eu pergunto para vocês, será que a temperatura ou a radiação solar provoca degradação no concreto, por exemplo?
Em um plástico, a gente sabe que provoca, porque se você deixar em um plástico exposto ao sol e chuva, você vê que ele perde aí várias propriedades, porque os agentes presentes no meio ambiente, eles vão degradar essa estrutura de plástico que você deixar aí exposta. Então, a gente sabe que sim, mas e o concreto? Será que só a radiação solar degrada a estrutura de concreto? Bom, só a radiação não é agressiva assim para o concreto como é para uma estrutura em plástico. E isso a gente consegue perceber olhando as estruturas. O problema é que na presença de radiação existe aí um fenômeno que é a dilatação do material. Então, o aumento de temperatura provoca dilatação no concreto. E isso sim pode ser um problema, porque o concreto ele tem espaço para dilatar aí nessa estrutura que ele foi construída. O que acontece se ele precisa aumentar de tamanho um pouco? E depois, quando a temperatura baixar, que pode ser à noite ou no inverno, ele vai retrair, ele vai diminuir. Então, de uma forma geral, nós temos os conceitos: degradação, que é a perda de capacidade resistente, agora do concreto armado, que é o nosso material aqui principal. Só um comentário, né, gente? É perda de capacidade e não perca. Então, se você fala errado, corrige já esse erro, porque eu vejo com uma certa frequência aí entre os alunos, não só entre os alunos, mas entre os profissionais aí na área da engenharia. É perda de capacidade, perda de tensão, certo? Então, outro fator aí importante, os agentes de degradação. Quem são esses agentes? São os fatores que promovem a degradação da estrutura. Nem todos os fatores são importantes para o concreto, mas a gente pode citar alguns. Eu não estou citando todos, mas nós podemos ter elementos químicos do próprio material, que no nosso caso são os elementos do aço, do concreto. A gente tem a temperatura ou o clima. Existe também aí os esforços mecânicos, que funcionam como agentes de degradação. Agora, quando a gente pensa em uma degradação devido ao carregamento, devido ao esforço mecânico, a gente pode ter problemas? Sim, a gente pode ter problemas como a fadiga ou até como uma deformação exagerada. A água, ou melhor, os compostos presentes na água e agentes biológicos aí que somos nós, os usuários, né? Então é importante a gente saber também que os fatores, eles que provocam essa degradação do concreto, eles mudam de acordo com o tempo e de acordo com o lugar. E durabilidade, que é o estudo dos fatores de degradação, dos fatores agentes de degradação, que provocam aí essa perda de desempenho. Um exemplo disso que a gente pode citar aqui, que é interessante, é o fenômeno da carbonatação. Então, o fenômeno de carbonatação acontece naturalmente em estruturas de concreto. Exige apenas o quê? Uma concentração de CO2 ou gás carbônico no ambiente e um certo teor de umidade, que a gente sabe que existe aí no ambiente onde você está, por exemplo. Esse fenômeno de carbonatar as estruturas provoca a redução do pH do concreto a níveis que podem causar aí a corrosão das armaduras, e a gente vai ver sobre isso. Então, em uma cidade, por exemplo, se eu comparar ruas secundárias com as avenidas principais, vocês acreditam que eu posso encontrar uma concentração de gás carbônico com um valor diferente? É uma concentração muito maior nas avenidas, nos centros urbanos. Então, a reação do concreto com o CO2 vai ser muito maior nessas avenidas. Essa foto que está aqui é a cidade de Vancouver, no Canadá, com um mapa de concentração de dióxido de carbono, o gás carbônico, o CO2, na região com maiores avenidas. Então, eu tenho aqui um vermelho mais escuro, onde a concentração é maior, chegando a 470 ppm,
E eu tenho uma concentração menor, olha, a poucos metros de distância. É quase assim, alguns quarteirões para trás das grandes avenidas, eu tenho aí uma concentração bem menor, chegando aqui ao valor de 400 ppm. Esse é um estudo que foi feito, está disponível aqui nesse link, que é uma abordagem em várias escalas para monitorar as emissões do dióxido de carbono na atmosfera aí da cidade em Vancouver, no Canadá. Em todos os casos, a gente vê que a durabilidade das estruturas estão comprometidas em todo o tempo. Independente aí da concentração maior ou menor, a gente tem uma degradação das estruturas. E quase sempre a gente encontra diferentes comportamentos em uma mesma estrutura. Então, eu também não posso falar que a minha estrutura se degrada por igual. Em uma mesma estrutura, a gente encontra situações diferentes. Então, vamos ver um exemplo? Uma ponte, uma obra de arte especial, que é o nome aí técnico para os pontes e viadutos. No caso de uma ponte, vamos analisar quantos microclimas, ou seja, condições do ambiente, né, do clima, de uma pequena área. Aqui a gente pode ver o seguinte: na parte superior da obra, é um trecho que está exposto à radiação solar. Então, a estrutura ela vai aquecer e ela vai tender a dilatar. Em locais como na Europa, por exemplo, na época do inverno, se coloca gelo. Se coloca gelo. Na época do inverno, se coloca gelo. Na época do inverno, se coloca gelo nessa parte superior. Então, lá a gente tem aí um problema de alta concentração salina nessa superfície. Comentei com vocês e reforço, a degradação ela é muito particular do local que a gente está estudando. Agora, nessa mesma ponte, nessa mesma obra, na parte inferior, ela pode estar protegida da radiação solar, mas apresenta um clima extremamente úmido e muitas vezes com presença de água que infiltrou da parte superior, talvez pelas juntas de dilatação que de repente já não estão mais tão adequadas. A junta de dilatação também tem uma vida útil, e a vida útil desse elemento, da junta de dilatação, ela é relativamente baixa. E a reconstrução dessa junta de dilatação é um processo um pouco complexo, porque demanda aí a troca do material, o fechamento do tráfego. Então, exige aí uma programação por parte aí do órgão que é responsável pela rodovia. Então, na parte inferior da ponte, a gente já tem aí uma situação diferente. Eu tenho um ambiente úmido, tenho presença contínua de água. A gente consegue até visualizar aqui pela lateral alguns rastros de infiltração. E não só infiltração, porque esses rastros aqui, olha, indicam até uma cor meio alaranjada, que lembra o quê? Lembra uma certa corrosão do aço, né? E os pilares?